Salve, salve, nerd, eu sou o KMN, sejam bem-vindos ao meu canal e boa, estamos aqui para mais um vídeo. E rapaziada, hoje estamos aqui para fazer a análise completa do jeito que vocês amam de Quarteto Fantástico, trailer final, meus amigos. É isso mesmo, saiu o trailer final, eu fiz live aqui nesse canal, hoje mais cedo já tenho o react aí no canal para vocês. E agora eu tô aqui para trazer a análise completa para vocês do jeito que vocês gostam. Muita coisa para falar. E ó, já deixando claro aqui, praticamente tudo que tá nesse trailer aqui eu já trouxe pra vocês em um roteiro vazado. Caso você perdeu esse roteiro, eu vou deixar na descrição, tá? O link desse vídeo. Vou deixar nos cards finais também. Se você não viu, vai lá ver, se você quiser saber o que vai acontecer em Quarteto Fantástico. Muita coisa nesse trailer confirma muita coisa daquele roteiro. Então, se você quiser tentar saber o que pode acontecer, se aquele resto tiver tudo certo, vai assistir o roteiro vazado, tá na descrição e no card final, beleza? É isso, vamos começar a análise. Ó, já começa assim, começa mostrando os melhores momentos do trailer, ó. A gente vai ver tudo isso depois, então nem vou pular. Eles são famosos no mundo todo, e aí o The Ted Gilbert Show apresentando o quarteto. Tem as boas-vindas ao Quarteto Fantástico. E aí toca o alerta deles. O alerta, o relógiozinho deles que tem um alerta de ameaça. E eles saem do show voando. Isso a gente já viu em outros trailers e TV spots. Aí ó, saem correndo. Ó, essa cena. Dos quatro nos corredores do Ted Gilbert Show. E aí ele vai apresentando um por um. Senhor Fantástico. Ó os poderes. Muito bem feitos, tá? Os poderes dele estão muito bem feitos. Mulher Invisível. Aqui provavelmente ela tentando... ajudando a construir talvez um dos portais, que daqui a pouco quando eles aparecerem aqui no trailer eu explico, como eu falei, para entender tudo certinho o porquê desses portais. Assista o roteiro completo, vou deixar na descrição, é muito importante, tá completíssimo e acertou muita coisa. Tocha Humana, que é um sex symbol, né? Pra quem tava com medo do Johnny não ser um sex symbol, não ser mulherengo, não ser nada do tipo, tá aí, velho. O cara é um sex symbol, pô. Olha aí, foi propaganda de cueca, pô. Pegando fogo. Lá, eu te amo, Johnny. As mulheres loucas por ele e ele aqui, ó. Mas, segundo o roteiro vazado que eu trouxe também, ele só tem olhos para surfista prateado. E o coisa... Aqui, muito legal essa parte aqui também. Vou deixar terminar. Tá na hora do pau. Todo mundo forçando coisa. Inclusive os próprios moradores, as próprias pessoas da cidade forçando coisa a falar. Tá na hora do pau, porque ele é conhecido por essa frase. E ele fala, nem é um negócio que eu falo. Isso, eu não falo isso, cara. Por que você tá... E todo mundo fica forçando ele, inclusive os próprios moradores ali. Muito legal. Isso é só no desenho, então talvez ele tenha feito um desenho, ou tenha um desenho do Quarteto Fantástico, já que eles são multifamosos e celebridades, e fizeram com o coisa falando, tá na hora do pau. E pegou, assim como nos quadrinhos também pegou, né, da Marvel, uma frase icônica. Mas nesse trailer aqui, segundo o vazamento, informações aí, temos o momento em que ele vai falar essa frase. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Ó, o Johnny fazendo o 4, que todo filme do Quarteto Fantástico tem, esse 4, com o Tocha Humana fazendo, tá? É clássico e foi revelado, foi mostrado pra gente aí. Bem legal essa cena. Não se atrase para o jantar, vamos comer. Aí ó o Johnny, olha o Johnny. Que horas são? Ele... É hora de jantar, vamos jantar, entra. Então assim, o Johnny mais uma vez, que hora que é pra ele falar? É hora do pau, mas ele não, é hora de jantar, vamos. Ele de saco cheio, é hora de jantar, vamos. E aí toca o alerta de novo, olha só. Toca o alerta, Sue Storm já está grávida e chega
arauto do Galactus. Olá. E aqui é mais um acerto do roteiro vazado, meus amigos. Eu trouxe no roteiro vazado que a surfista prateado chegaria e falaria: eu anuncio seu início, eu anuncio seu fim, eu anuncio Galactus. E olha só a cena, olha só a frase que foi revelada pra gente. Eu anuncio seu fim. Aqui é a nave do Galactus, tá? Que também no roteiro vazado falava que ele tem uma própria nave. Assim como nos quadrinhos ele também tem uma nave que ele se alimenta, usa para se alimentar. Ele não come os planetas, literalmente. Ele se alimenta pela energia com a nave. E essa aqui é a nave dele. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais. Eu anuncio aqui, ó, mais detalhes da nave dele. Galactus, ó lá. E aí um take dele, né? Isso aqui, ó, ele se preparando, ele se conectando à nave, né? Provavelmente. Ou uma cadeira, talvez, que ele estaria. E dá pra ver uma coisa importante que eu acho que eles vão fazer isso. O que me parece nessa imagem é que o Galactus está meio obscuro. O roteiro falava que o Galactus estava morrendo e ele precisava se alimentar. E ele se alimentar do planeta, ele era visto inclusive como uma força da natureza, não era nem um vilão. Ele se alimentava porque ele precisava. Parece que ele tá apagado, né? Tanto é que a gente nem vê a cor roxa dele clássica. O Galactus é roxo, né? Talvez depois de se alimentar, ou se alimentando, começando a se alimentar, a gente consiga ver ele com a cor roxa. No sol também a gente consegue ver, no claro, né? Mas esta cena aqui traz uma ideia de que realmente o cara tá morrendo, ele tá mal e ele precisa se alimentar, mas não vai ser do nosso planeta, né, meu amigo? Se vira aí. Galactus. Olha aí, vou colocar de novo pra vocês ouvirem a frase inteira, né? Eu anuncio o seu início, eu anuncio o seu fim, eu anuncio o Galactus. I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. E pô, o visual da surfista tá incrível, né? Aqui mais uma visão da nave dele e do capacete dele agora, né? O capacete do Galactus. Cara, finalmente a gente tá vendo o Galactus. O Galactus fiel aos quadrinhos, meus amigos. O Galactus fiel aos quadrinhos vai aparecer. O sonho se tornando realidade. Meu Deus do céu. E aí o Johnny perguntando o que é isso e o Reed falando: nos tire daqui. E aí aguente firme. Ele sai carregando a Sue Storm. E nesse momento aqui, o roteiro que eu trouxe pra vocês fala que a Sue Storm, após essa missão, ela dá a luz nessa cena, logo após dessa cena aqui, ela dá a luz voltando ao planeta. E segundo o roteiro também, o próprio Reed Richards faz o parto do Franklin Richards, né, o seu filho, usando seus poderes. Então, mais uma cena que pode ter confirmado, né? A Sue tá aqui, provavelmente grávida, e nesse momento vai acontecer o parto. Talvez o Johnny fuja de medo de ver aquilo e o Reed Richards precise usar seus poderes para fazer o parto do seu filho. Vocês viram, eu falei, assistam depois o vídeo do roteiro que tá muita coisa confirmada. Aí as perguntas do público, né? A gente tá seguro? Eu não sei. O roteiro dizia que essa galera toda ia invadir a torre do Quarteto Fantástico, ia até quebrar o Herbie, né, eles iam se descontrolar pela essa ameaça e tudo mais. E realmente eles estão bem irritados, né? Aí, ó. Me pareceu meio um protesto. E a Sue Storm saindo com o Franklin Richards na mão. Eu não sei se essa cena é no meio do filme, nesse protesto em que eles invadem o edifício Baxter, ou se é no final do filme, pós ela ser... Pra quem assistiu o roteiro sabe, eu falo daqui a pouco. Mas Franklin Richards e Sue Storm aqui. O tempo está passando. Vamos achar uma solução. Eu não quero só amassar ele. Aí o Herbie, ó.
o Herbie, o Fantastic Car, irado. Nós 4 vamos encarar o perigo, né? Ele tá falando, Reed Richards falando pra, né, pro público, pra galera aí. E nós vamos proteger, dando um aviso, né? E aí o Galactus andando pelas ruas. Nesse momento aqui, a cidade está com toupeira embaixo, né, na subterrânea. O Galactus está indo em direção a Franklin Richards, que está no edifício Baxter com o Herbie. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui falando que vazaram o final, né? Em um TV spot mostraram o Herbie cuidando do Franklin Richards e uma sombra aparecendo. Deve ser a do Galactus. O roteiro dizia que o Galactus sente a força do Franklin Richards, o poder do Franklin Richards, e tenta poupar a Terra. Falou, em troca dessa criança, eu deixo a Terra. Obviamente, o Quarteto Fantástico não entrega o Franklin Richards, e o Galactus é obrigado a vir sequestrá-lo, né? Pra conseguir botar a mão nessa fonte de poder, que é o filho do casal fantástico. E nessa cena aqui ele deve estar indo em direção ao Franklin Richards. Tanto é que as batalhas que acontecem vão ser mostradas aqui. O roteiro também fala. Eles tentam e conseguem na volta depois só parar o Galactus. E aí mais uma vez as falas da Mulher Invisível, da Sue Storm, que é importantíssima nesse filme. Como o roteiro trouxe e eu expliquei pra vocês, ela não é a líder, tá? Antes que os idiotas de plantão, chatos de plantão, comecem a se rasgar pelo meio, ela poderia ser a líder, tá? Ela poderia, porque, pô, imagina, quem cuida da casa, quem cuida da vida, quem que cuidou da gente desde sempre foi uma mulher. Então elas sabem como cuidar da gente, elas sabem como cuidar da família. Só que o ponto e a ideia da Sue Storm aqui é essa: juntar e unir a família. Ela não é a líder da equipe. O líder da equipe é o Reed Richards, por ser o mais inteligente, o homem mais inteligente do mundo, por ser o cara, né, símbolo de liderança desde sempre nos quadrinhos. Mas quem une a família, quem une os 4 é a mãe, é a Sue Storm. É a mulher, entendeu? Ela une os 4. Porque um é seu marido, o outro é seu irmão e o outro é seu melhor amigo. Todos com seus traumas, todos com as suas culpas. E ela ajuda eles e une eles como uma família. Então por isso que ela traz esse discurso de família, família, família. Como que ela fala aqui, ó? Família. Ó. É sobre conectar a algo maior que você. Então, é sobre conectar. É o laço que ela fornece pra todo mundo. E ela se tornando uma mãe no filme deixa isso mais forte dentro dela. Então, não. Ela não vai ser a líder por mais que pudesse. Por mais que seria legal ela ser a líder. Mas ela não vai ser a líder. Quem é o líder é o Reed Richards. Ela é a união entre essa família fantástica. E, pô, muito bem representado isso aqui, tá? Isso aqui muito legal, porque eu sinto que nos outros Quartetos Fantásticos não tinha essa representação da mãe, da mulher, da pessoa que liga e une o grupo. A gente tem a Sue Storm da Jessica Alba, que pegava no pé do Johnny, falava com o Ben, tentava acalmar todo mundo, mas não era uma mãe, uma pessoa que centraliza toda a família, que realmente une todo mundo, igual a Vanessa Kirby passa pra gente. Eu acho que a Vanessa Kirby se encaixa no papel e tá muito, muito boa. Tá muito bem no papel. Muito bem. Só pelas falas, só pelo jeito, pelos trailers, dá pra perceber que ela tá bem no papel. E foi uma boa, ótima, maravilhosa, fantástica escolha, tá? Eu acho que tem tudo pra ser diferente. Não só ela, todos os personagens têm tudo pra ser diferente. Ó, aqui, ó, temos pequenas cenas. Ó, a cidade toda na subterrânea, tá? Essa aqui provavelmente é a subterrânea. Com o Toupeira, tá? O Toupeira que já não é mais um vilão, né? Ele fez um acordo com o quarteto
Tudo isso segundo o roteiro, tá, galera? Não se esqueçam, assistam depois, vocês vão entender tudo. Tudo vai fazer sentido. O Topeira fez um acordo com o Quarteto Fantástico pra ficar na subterrânea em paz. E aí depois o Quarteto Fantástico pede ajuda pra colocar todos os moradores lá, enquanto o Galactus ataca o planeta, né? E aí eles estão aí, ó, essa é a cena. E logo depois mostra a cena dos portais. Enquanto, ó, a Sue Storm no fundo fala: vamos enfrentar juntos. Vamos enfrentar unidos. Mais uma vez mostrando que ela é o ponto de união. O que são esses portais aqui? Como eu disse, como eu trouxe no roteiro vazado, Reed Richards propõe que teletransportem o planeta deles para longe do Galactus. Então, em vários locais do planeta, eles constroem vários portais para que depois, quando forem ligados juntos, a Terra seja teletransportada para longe do Galactus. Isso aqui, ó, na França tem um, para lá tem outro, para lá tem outro. Então o mundo abraça essa ideia, eles criam os portais e a Terra vai ser teletransportada. Mas aí no roteiro acontece um imprevisto e só o portal de Nova York que sobra. Pra quem não viu, vai assistir, vocês vão entender, vocês vão gostar dessa trama toda. Aí mais uma vez, essa aqui deve ser a cena final, tá? Essa aqui com certeza é a cena final. E aí o spoiler pesado do final, tá? Se você não quer ver, sai desse vídeo. Já dei um monte de spoiler aqui, você vai tomar outro agora. Sai do vídeo, é spoiler pesado. Essa cena aqui é pós o Franklin Richards reviver a mãe. O Storm morre no final do filme, depois de fazer muita força para empurrar o Galactus nesse portal que sobra em Nova York. E aí, o Reed Richards deixa o seu filho tocar a última vez a sua mãe. Quando ele toca a mãe, ele traz ela de volta à vida. Esse é o momento em que ele traz ela de volta à vida. Ou seja, mais um ponto do roteiro confirmado. Talvez o roteiro tenha sido escrito em cima do trailer, mas eu acho difícil. Tem muito detalhe. Tá tudo aí no canal. Vai assistir. Mas isso aqui, realmente, com certeza, é pós a batalha final, pós eles se livrarem do Galactus e ele reviver a sua mãe. Ó, vamos enfrentar juntos como uma família. Aqui, mais uma vez, a galera. Já deve ser no final também. Quarteto Fantástico juntos. O Fantastic Car correndo atrás do Galactus, ó. O Galactus indo atrás do Franklin Richards, provavelmente, ó. E o Fantastic Car atrás. Aí aqui o momento em que eles descobrem que a Sue Storm tá grávida. Olha olha o CGI do coisa, mano. Perfeito. As sobrancelhas. A gente vai ver a barba daqui a pouco. Os irmãos. Ó. Olha o coisa de barba, velho. Igual nos quadrinhos. Igual nos quadrinhos, a referência do coisa com a sua barba longa. Incrível. Enquanto isso, ele tá sendo carregado pelo Johnny. E o Johnny falando: que horas são, Ben? Fala que horas são. E provavelmente é nesse momento que ele vai falar, tá? Que a gente tá vendo que o Johnny tá carregando ele no colo. E ele vai soltar, né? Ele vai se preparar pra pular. E provavelmente, né, atingir o Galactus. Nesse momento em que o Johnny solta, ele deve falar: tá na hora do pau. Olha lá, não. Que horas são? Fala! Eu não quero. Fala! Filha da mãe, fala que horas são. E aí, pô, essa cena é muito engraçada, mano. E é nessa hora que ele vai jogar o Ben e ele vai falar: tá na hora do pau. E aqui o momento em que a Sue Storm tá usando seus poderes. E aqui é o momento que ela morre, né? Ela usa os poderes de forma demais, né? Ela cansa, ela se esgota e acaba morrendo depois de usar todos os seus poderes pra empurrar o Galactus no último portal que sobra. E aqui a equipe, ó, a gente consegue ver o Johnny pegando fogo, o Ben aqui com a sua barba, o Reed Richards e o poder da Sue Storm, ó. Então ela tá fazendo muito poder, ela deve estar aqui atrás, fazendo muito poder realmente, muita força, né?
com seu poder. O Ben derrubando tudo, a mão do Galactus e o Reed Richards pulando na mão dele com aquele objeto que a gente viu ele também usando os poderes no primeiro trailer. A gente vê rápido, ó, mas tá muito legal. O CGI tá bem feito. O Johnny pegando fogo tá bem feito também, olha isso aqui. Legal. Quarteto Fantástico, primeiros passos, é isso. Não tem muito. 24 de julho nos cinemas. Um mês, pouco menos de um mês, né? Ontem fez um mês. Estamos a menos de um mês de Quarteto Fantástico, meus amigos. E é isso. Comentem o que vocês acharam. Análise completa, que vocês gostam. Mais uma vez, assistam o vídeo do roteiro completo, tá? Muita coisa foi confirmada nesse trailer. Então é bem possível que esse roteiro esteja certo. Vou deixar na descrição e vai estar no card final pra vocês, beleza? Deixa o like se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou e o que você tá esperando pra esse filmaço que é Quarteto Fantástico. O filme do ano não tem pra ninguém, avisa que não tem pra ninguém, rapaziada, por favor. Não tem pra ninguém, esquece, é o filme do ano. Tamo junto, muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Valeu, falei, até a próxima, qualquer coisa eu atualizo vocês. Fui.